Tá entrando. Pessoal, vamos esperar o professor Rubim entrar, que hoje nós vamos ter então uma live sobre atos processuais, processo eletrônico, perícia indireta, enfim, vamos fazer uma abordagem bem ampla sobre o processo eletrônico e sobre os atos processuais. O professor Rubim é um advogado muito experiente, ele é doutorando pela PUC, é mestre, então é uma pessoa conhecida no Brasil, e ele vai então nós vamos conversar hoje um pouco sobre todo esse contexto envolvendo ato processual, pandemia e o processo civil brasileiro. Eu vou mandar uma mensagem aqui para o professor Rubim. O professor Rubim já está entrando. Chegou o professor Rubim. O professor Rubim chegou. Então nós vamos conversar um pouco hoje, uma conversa informal, para nós delinearmos toda a estrutura dos atos processuais, como é que é o seu desenho hoje em tempo de processo eletrônico, de novas tecnologias, todas elas elas estão impactando o nosso processo civil. Porque hoje, não só hoje a questão das tecnologias, nós não podemos mais nem falar. Até pouco tempo atrás a gente dizia que os autos do processo eletrônico eram autos eletrônicos. Agora eu vou aceitar o professor Rubim. Autos eletrônicos, os autos eram em papel e se transformaram em autos eletrônicos. Professor Rubim. E aí? Vai ter que deitar a tua tela, hein? Exatamente. Exatamente. Como vai, professor Rubim? Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde a todos. Colegas, advogados, professores, enfim, que estejam acompanhando a nossa atividade. Deixa eu fechar mais um botão aqui para ficar mais formal. E aí, professor Camilo, obrigado pelo espaço. Professor Rubim, eu vou te apresentar para o pessoal do Brasil todo, e aí depois nós começamos o nosso debate. Já tinha feito uma apresentação prévia antes, para ir esperando o pessoal, mas agora vou fazer algo um pouquinho mais formal. O professor Rubim, ele é advogado em direito social, como ele gosta de falar, é mestre em direito em processo civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi orientando do nosso professor Carlos Alberto. Ele é doutorando em processo pela PUC, meu colega lá na PUC, então, também no doutorado. É autor de diversas obras jurídicas, então uma pessoa do mais alto gabarito, que vai hoje conversar conosco um pouco sobre os atos processuais. Professor Rubim, então, pode começar a expor o tema, e depois a gente vai dialogando a partir dessa exposição prévia que tu vais fazer. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela
pelo espaço aqui, né, na nossa escola da AGU, sempre que chamado aí pelos colegas da Advocacia Geral da União, eu fiz questão de estar presente, seja nas atividades presenciais lá na Mostardeiro, né, seja nessas atividades agora à distância pela pandemia. O tema dos atos processuais, eu montei alguns itens aqui para a gente conversar, na verdade para propor o início do debate e depois abrir aí para a gente dialogar, né, dentro aí do espaço geral aí de 45, 50 minutos, que é o que a gente se propôs a fazer também para não ocupar demasiadamente a tarde dos amigos que nos acompanham, né? Um primeiro ponto sobre esse tema dos atos processuais nos juizados especiais, né, é identificar, professor Camilo, que nós temos nos juizados especiais um rito absolutamente diverso do rito do procedimento comum do Código de 2015. Tá? É muito difícil nós queremos aplicar integralmente o rito do Código de 2015 no sistema dos juizados especiais. É verdade também que o Código do Processo Civil ele não fala diretamente, né, na aplicação do CPC nos juizados, até porque os juizados têm legislação própria. No nosso caso, os juizados federais, que a gente atua mais, juizados federais previdenciários, há uma previsão específica, né, da Lei 10.259 de 2001 a respeito desse procedimento especializado, né? Então, para começo de conversa, a gente tem que identificar realmente que nós temos no Brasil dois grandes ritos, né? Dois grandes ritos que são bastante diferentes. O rito do procedimento comum do Código de 2015 e o rito dos juizados especiais, especialmente dos juizados federais que estabelecem aí uma competência obrigatória para valor da causa abaixo de 60 salários mínimos, né? E cujo perfil também da demanda ele varia bastante, né? O perfil do juizado é um perfil que privilegia claramente a efetividade, no sentido de celeridade da tramitação, no sentido de razoável duração do processo, enquanto que o rito do procedimento comum ele tende, não é, a buscar mais a qualidade da prestação de jurisdição, ele tende a ter uma preocupação maior com a qualidade da prestação de jurisdição, tanto é que uma das expressões clássicas do Código de 2015, que chega de alguma maneira a repetir o de 73, é a lógica do julgamento antecipado do mérito, né? Se ele fala em julgamento antecipado, julgamento feito ali no momento do saneamento, justamente dá a entender que é um código projetado para o aprofundamento da instrução, que é um código projetado para um debate maior, mesmo que isso signifique uma relativização do princípio da efetividade, no sentido de são termos polissêmicos, então a gente tem que esclarecer mais ou menos do que a gente está falando. Quando eu falo em efetividade, eu estou falando conforme a doutrina do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, no sentido de celeridade e de duração razoável do processo, né? Então, o sistema dos juizados é um sistema que ele veio realmente para importar a efetividade, ele veio para importar a razoável duração do processo, ele veio para trazer uma lógica de performance nos processos que a gente não tinha no sistema anterior, não é? E é justamente os juizados especiais em que se inicia essa lógica da transição dos processos físicos para os processos eletrônicos, não é? É interessante que o EPROC, do sistema do vinculado do TRF4, é um projeto piloto de 2003, 3 anos antes da lei do processo eletrônico, que é de 2006, né? Então, realmente, os juizados, eles são um espaço realmente onde iniciou, né, de uma maneira mais clara essa lógica da conversão dos processos físicos e eletrônicos, justamente porque o objetivo era a incrementação desse marco princípio fundamental dos juizados, que é justamente a efetividade no sentido de uma duração razoável, de uma prestação em tempo recorde, digamos assim, de jurisdição, né? Evidentemente que esse sistema de juizado, embora ele tenha sido bem pensado, ele traz problemas quando ele coloca a efetividade como um fim primário, né, do sistema. E
E eu digo isso revendo aí o relatório analítico do CNJ de implementação do processo eletrônico. Eu fiz essa revisão agora para minha tese de doutorado, que são um relatório analítico grande, em torno de 300 páginas de conteúdo, não é? O tempo inteiro as expressões são efetividade, razoável duração, performance, tempo entre ajuizamento e despacho, tempo entre ajuizamento e prolação da sentença dentro de um processo eletrônico. Todos eles, toda essa sistemática do Conselho Nacional de Justiça girando em torno, não é, digamos assim, então, do ritmo que é dado ao processo eletrônico e do tempo, digamos assim, menor comparado com o processo físico para o pronunciamento das decisões. Isso seria uma efetividade perniciosa, então, professor Rubinho? A lógica do sistema é para implementar uma efetividade que seja uma efetividade, digamos assim, vantajosa para os jurisdicionados. Mas ela se torna perniciosa quando essa efetividade ela se coloca como se fosse um princípio absoluto que não admite relativização durante o procedimento. E aí que entra realmente o nosso debate e o nosso tema da conversa, porque os atos processuais são as formas das partes e do juiz se manifestar ao longo do processo. Tá? Os atos podem ser unilaterais ou bilaterais, quando, por exemplo, as partes elas se manifestam em conjunto no processo, né? Ou podem ser unilaterais, o juiz se manifesta por meio desse despacho de decisões interlocutórias e sentenças, né? E a questão toda é que, embora a efetividade ela seja um princípio importante do sistema, ela tem que, mesmo no procedimento sumaríssimo dos juizados, ela tem que conversar com outros princípios, dentre eles a segurança jurídica, a qualidade da prestação de jurisdição, né? Então, onde que fica mais claro isso, professor Camilo? Onde é que fica mais evidente essa lógica? Nos processos com carga fática. Porque nas demandas que envolvem matéria de direito, estritamente de direito, essa necessidade de diálogo, essa necessidade de colaboração, essa necessidade de relacionamento entre os princípios da efetividade e da segurança jurídica, elas não se revelam de uma maneira tão intensa, porque basicamente o processo se limita a um contraditório na fase postulatória, entre petição inicial e contestação, entre teses, entre argumentos técnicos, não é? Que são trazidos basicamente em 2 atos processuais. Agora, quando há necessidade de investigação probatória, quando há necessidade de um aprofundamento do debate, quando há necessidade de uma quantidade maior de atos processuais, aí que a gente nota a importância do sistema, né? Ele não ser conduzido no modelo fordista como ele vem sendo feito no processo eletrônico, né? Uma sucessão de eventos em que a gente não vê uma relação, me parece, próxima entre os atores, inclusive com participação direta do juiz, né? A impressão que a gente fica, e nós que estudamos a história do processo, é que a gente está voltando para aquele modelo privatístico da Idade Média, em que o juiz pegava o processo só para julgar. Ele não tinha uma relação com as partes durante o procedimento, porque isso não é dado ou não é incentivado dentro de um modelo que estabelece essa sistemática de eventos em que muitas vezes o movimento não é dado pelo juiz, é dado pelo cartório, é dado pela secretaria, né? Sem que o juiz se aperceba de algumas questões importantes que venham acontecendo, do tipo requerimento de titulação. Bem rápido. Esses dias eu peguei um processo, só sobre isso para não cortar, eu peguei um processo que quem indefiniu a prova foi a estagiária, o juiz assinado pela estagiária. São movimentos estranhos que vêm acontecendo. A gente não nota a presença humana do juiz da causa na condução de alguns atos processuais que seriam de decisão interlocutória, né? E a gente sabe que o processo é um encadeamento de atos processuais, e o ato final ele só vai ser legítimo se o procedimento também for legítimo, né? Se a gente tiver uma sequência de encadeamentos de atos que eles se revelem legítimos. Então isso, professor Camilo, vem me preocupando demais. Quando há necessidade do advogado fazer uma peça que exige intervenção do juiz, eu ia te dar esse exemplo, no sentido de dilação de prazo, necessidade de um movimento atípico dentro do processo eletrônico,
é muito difícil nós termos uma prestação de jurisdição adequada, né? E para mim, a partir do momento em que o juiz ele não responde adequadamente nesse momento, ele cria uma nulidade do processo que vai contaminar os atos processuais subsequentes, inclusive o ato final, que é a sentença. Então, essa é um sentimento que eu tenho dos atos processuais do juizado. Né? Tá muito mecanizada a coisa. Né? É isso que, de certa forma, eu exploro na minha tese de doutorado. Está muito mecanizado. É sem diálogo. E a fonte histórica, as fontes clássicas de processo civil que a gente revisa agora no doutorado, lá na PUC, professor Camilo, não revelam justamente que um processo sem diálogo, sem contraditório, é um mero procedimento? A gente já tem um procedimento. A gente já tem um mero procedimento na via administrativa, muitas vezes contra a Fazenda Pública, contra o próprio INSS, que tu bem defendes. Mas então a gente vai transformar o processo judicial no mero procedimento também? Sobre a privatização da prova, eu não sei se tu chega a acompanhar os teus processos, tu sabes, mas a privatização da prova oral já ocorre quando o juiz vai colher a prova. O juiz hoje, muitos juízes, eles não ouvem mais testemunhas, eles mandam para o INSS ouvir na fase administrativa, fazendo a justificação. Então, nada mais é isso do que a privatização da prova. Eu não sei se tu chega a pegar o juiz, ao invés de ele colher a prova, sim, ele manda para o INSS. É a justificação administrativa que eles falam, né? Durante o andamento do processo. Isso aí é privatizar a prova, né? Porque o juiz tira o ônus dele e manda o ônus da prova para as partes, e as partes depois mandam para dentro do processo e o juiz julga com base nessas provas. Eu não sei o que tu acha dessa forma, porque o que vai acontecer hoje é que eu tô achando que esse modelo de privatização da prova vai ocorrer no modelo americano, né? A prova não sendo mais um ato ali do juiz, mas sendo um ato das partes, e depois as partes trazem a prova para o... Aí o Marcelo ali pergunta se isso não é caso de anular a sentença. Eu entendo que o processo, uma vez judicializado, né, Camilo, o juiz está deixando de aplicar aquelas disposições previstas no Código Processual e aplicado aos juizados, que é o artigo 370, que o juiz poderia, inclusive, fazer produção de prova de ofício. Né? Claramente, o juízo dos juizados ele não vem tendo atitude do ponto de vista de aquelas atividades instrutórias do magistrado, né? Ele claramente não vem fazendo isso. Não é só na justificação administrativa, nas hipóteses também de aposentadoria especial, venho notando muito isso. E o PPP não está completo. Não, mas aqui o judiciário não é para fazer prova. Então tem que buscar essa retificação do perfil profissiográfico na Justiça do Trabalho ou na via administrativa com o INSS. Né? Então tu tem razão nesse teu questionamento, porque não me parece uma questão específica. Quando tu fala do sistema americano, e é um debate que a gente também teve aí com o professor Mazei recentemente, aí me parece que é um sistema diferente, em que o debate é mais entre particulares e não entre o cidadão e o Estado, em que aí poderia ser feita uma prova antecipada, né? O que se faria de prova depois se poderia fazer antes de se levar ao judiciário. Mas eu vejo, quando temos o Estado, no caso aí, como parte no processo, eu vejo com uma mudança um pouco desse perfil. Eu acredito que nesses casos o juiz, se o processo já está em andamento, né, ele deveria determinar a produção de prova dentro do processo. Ou então ele poderia extinguir esse julgamento em mérito, por entender que não houve o prévio requerimento administrativo, né? Na verdade, o juiz está fazendo uma salada de fruta aí, ele suspendendo o processo judicial enquanto se é feita uma prova na via administrativa.
Não é? Ou se pode ingressar na via judicial, ou não se pode ingressar na via judicial, e aí a teoria o juiz teria que examinar as teorias da ação, conforme a conhecida teoria da asserção, só com o exame da petição inicial e documentos. Ele não teria nem que investigar isso depois de angularizada a relação jurídica processual. Ele já tinha que definir isso logo. Se tem ou não as condições mínimas da ação. Se não tem, extingue ser julgamento de mérito e remete de volta ao processo administrativo, né? Então me parece eu gostei muito dessa tua colocação. Eu achei interessante essa tua colocação aí da transformação do processo em procedimento, né? Porque, na realidade, se a gente tira o contraditório do processo, ele deixa de ser processo e vira procedimento, né? E aí ele tem outras... É o que eu estou defendendo na tese. É o que eu estou defendendo na tese, né? Se a gente levar o pé da letra, a gente transforma, né? Eu estou chamando mero procedimento eletrônico, né? O que vem acontecendo aí no sistema, especialmente no sistema do EPROC, que a gente está mais próximo, né? Tu acha que está virando um procedimento e não está perdendo a característica de processo, e aí está virando um procedimento, tem fundamento. Contra todos, professor Camilo, levantando o debate, né? Contra o Marcelo Alves está dizendo que é perfeito. Opa! O Guilherme, antes entrou ali, o Guilherme Esperoto está presente em todas as lives também. Guilherme Esperoto. Contra todas as disposições, professor Camilo, da parte principiológica do Código, que eu gosto muito de aprofundar e de debater, né? Porque a parte principiológica ela estabelece a necessidade de um processo constitucional, em que se fala muito em colaboração ali, né? No artigo 6º, que se fala em primazia do mérito, no artigo 4º, né? E contraditório prévio no artigo 10º, basicamente, para mim, os três mais importantes artigos da parte principiológica, o artigo 4º, do primazia do mérito, a colaboração no artigo 6º e o contraditório prévio no artigo 10º. A gente não vê nada disso no juizado. Eu não vejo uma preocupação séria com relação a esses três princípios que se aplicam sim, subsidiariamente, no meu entendimento, são do Código de Processo Civil, mas se aplicam aos sistemas de juizados. Esses dias eu estava vendo uma live sobre a teleperícia, acho que era uma live que foi feita pela JUF. Quem estava mediando o debate, ele só pensava em mandar os processos para frente. Não se trabalhava a ideia da teleperícia como um direito à prova, com as consequências que ela pode vir quando for mal feita, né? É interessante porque é uma lógica mesmo só de procedimento, toca o processo para frente, a gente tem que julgar, não importa como, né? Eu queria que tu falasse também sobre essa questão dos atos, a prática dos atos eletrônicos de transmissão no processo. Qual é a tua visão sobre isso? Audiência, a perícia, eventualmente outras peças processuais orais. Sim. É interessante isso que tu falou, Camilo, porque veja que o sistema eletrônico, do jeito que ele vem sendo feito, vem sendo aplicado, ele trabalha de uma maneira, ele acaba trazendo de uma maneira muito agressiva a questão da preclusão, né? Porque é um fechar, abrir etapa procedimental, sem nenhuma preocupação maior, não é? Com o eventual perdão do exagero, mas sem nenhuma preocupação maior com o direito material que está sendo discutido, né? ou que deveria estar sendo construído, naquela teoria do professor Carlos Alberto, que o direito não é declarado, mas sim construído no processo, né? O Zeno Santiago foi meu aluno, meu aluno em Canoas, ativo ouvinte. O Zeno, um grande parceiro, aí, foi meu orientando também de TCC na área previdenciária. Então, esses movimentos, em última análise do que a gente está falando aqui, professor Camilo, dando andamento à minha dissertação de mestrado sobre a preclusão, né, são movimentos dos atos processuais que tendem a relativizar a preclusão. Não é? Essa é a minha maior preocupação. São movimentos de relativização da preclusão ao longo do processo. Aí vem aquelas questões importantes sobre a flexibilização procedimental,
o professor Fernando Gajardoni fala muito sobre isso. Nós vamos trazer ele domingo na nossa live de processo, domingo às 20h30, lá no @FernandoRubinRS, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão do juiz e da flexibilização procedimental, né? O juiz, ele interferindo no processo de forma a ele distensionar, não é, o procedimento. Mas distensionar para quê? Para que justamente o processo não se transforme num procedimento. Para que justamente autorize que as partes se manifestem de uma maneira cabal, de uma maneira tranquila, de uma maneira que possa eficazmente adotar uma posição que, no processo, capaz de influenciar na decisão final a ser tomada, né? Então, esses movimentos de flexibilização procedimental, me parece que eles são muito importantes, né? E com relação a esses movimentos eletrônicos, que é a tua pergunta, eu só tenho uma posição contrária a movimentos eletrônicos que não sejam síncronos, que não seja uma produção ao vivo, né? Isso serve para a sustentação oral, por exemplo. Isso serve para as audiências. Né? Deixa eu só abrir um parênteses agora. Esse caminho aí eu acho que é importante. Essa assincronia, agora tu colocou outro tema interessantíssimo, essa história de gravar a sustentação oral e anexar no processo é assim, tem que ser síncrono. Eu achei... Imagina que o tribunal vai assistir sustentação oral gravada. Eles podem, nem que eles queiram, eles não conseguem, porque o que acontece é que a performance do julgamento, ela tem uma dinâmica quando é só virtual, que aí ele fica em papel, e aí ele vai ter por exemplo, 500 processos. Os desembargadores não vão julgar em 5 dias, não vão escutar 500 sustentações orais nesse período que eles têm. Então, eu acho que isso que tu colocaste também é uma coisa interessantíssima, né? Porque tem que ser síncrono. Aí sim a gente consegue... Desculpa interromper, professor Lupin, mas... Não. Acho que a gente cresce mais até no diálogo do que qualquer outra coisa, né? Porque essa forma síncrona, né, nas atividades EAD, por exemplo, ela se refere, por exemplo, à audiência, na sustentação oral, depoimento pessoal, a própria perícia, essa teleperícia que tu mencionaste aí, né, que eu não tenho uma posição ainda tão definitiva com relação a isso, mas ela tem que ser síncrona, né? Ela tem que ser ao vivo e me parece que aí sim, que ela só seria válida se ela tivesse um assistente técnico aí também, né? Nesse caso de uma perícia técnica, teria que ter, que é um problema sério no Brasil, da deficiência econômica dos autores dessas demandas contra o Estado, né? Mas ela teria que ter a presença do assistente técnico nessa perícia aí, né? Não sei qual que é a posição da AGU sobre essa questão da teleperícia. Pois o assunto é novo. Em tese, a AGU é contra, né, a teleperícia, assim, no modelo esse, até por causa que o Conselho de Medicina é contra. Parecer, né? Eu acho que o modelo ideal... Ali o Quaresma também, que está em todas as lives, também está falando ali que aqui no Rio Grande do Sul eles estão deferindo benefício por meio de atestado médico, né? Eu sou contra, mas aí eu acho que é melhor o atestado médico do que a teleperícia, assim, porque eu no meu ponto de vista, se eu fosse... Porque eu acho que o atestado médico... Eu só não entendi essa parte. É contra o que, Camilo? Eu não entendi essa... Eu sou contra a teleperícia. Sou contra a teleperícia feita para performance apenas. Porque se o juiz concede uma tutela provisória com base nos documentos e depois faz uma perícia presencial, aí pode ser revertido na sentença. Agora, se tu faz uma teleperícia muito mal feita, só por performance, e o juiz julga com base na teleperícia, presta a tutela definitiva com base na teleperícia, faz coisa julgada, tanto para o autor quanto para o réu.
Então é perigoso usar a teleperícia como uma perícia substituindo a presencial. Claro, se você fizer uma teleperícia com um médico assistente do lado, para que as partes possam mostrar os documentos de forma correta, se o médico que está do lado do segurado consegue também fazer todo o procedimento esse que é necessário para levanta o braço, levanta a mão, acho que aí sim. Agora uma teleperícia só para jogar os processos para frente, porque está em tempo de pandemia, eu acho que aí é só performance e vai acabar só prejudicando as pessoas, né? Para um procedimento, como tu está falando. É interessante, voltar duas casinhas e fazer esse questionamento de por que surgiu a ideia da teleperícia, né? Realmente a preocupação é examinar bem a tutela provisória do segurado, ou a preocupação realmente é fazer os processos movimentarem e manter as metas, digamos assim, do CNJ em termos de andamento dos processos, né? Tem esse questionamento que eu não tinha feito ainda, né, sobre a questão, que acho que merece uma reflexão maior, né? Mas do ponto de vista da estrutura em si dos atos processuais que a gente está falando, e a sustentação oral não deixa de ser, porque encaminha aí para o ato final do acórdão, né, da segunda instância, é que a gente precisa realmente discutir mais essa questão da qualidade da prestação da jurisdição no Brasil, né? Especialmente nos juizados. Claramente o juizado é uma justiça de segunda classe. Ele se aceitou que, em função do valor da causa mais baixo, a gente tenha um procedimento que ele seja muito deficitário com relação ao procedimento comum, né? E virando realmente um mero procedimento eletrônico. Veja o seguinte, os juizados, eles já não têm agravo de instrumento de decisão introdutória, eles já não têm os recursos adesivos, já não tem remessa necessária, eles já não têm relatório da sentença, já não tem o recurso especial em situações normais ali de temperatura e pressão, que esse encaminhamento atenil já é uma confusão. Para mim, o mais grave, não tem ação rescisória, né? Então, é uma justiça que está decidindo de qualquer jeito e não se abre espaço para nenhum tipo de revisão da decisão, não é? Por mais absurda que seja. Se sabe que, por outro lado, o recurso extraordinário, tradicionalmente o STF vai vir com a argumentação de que a infringência é meramente indireta à Constituição Federal. Sim. Né? Então, é muito difícil. E eu não estou dizendo só a favor do segurado, ou eventualmente do autor de uma demanda contra a União Federal, mas pelo lado também pelo outro lado da AGU também se revela da mesma forma o problema, né? Porque praticamente o processo vira uma roleta russa. Ele vira um cara e coroa, porque se daqui a pouco, por algum motivo, a questão for mais vocacionada por uma das partes, assim, a AGU também está correndo um sério risco de uma quantidade enorme de processos sendo julgados contra os interesses do Estado sem a devida legitimidade. Hoje, se a gente for analisar um contraditório, não tem um contraditório verdadeiro, é só uma sequência de atos, um sincronizado após o outro e para ter uma sentença final, mas um contraditório efetivo não tem mesmo. Eu não vejo assim. E é só ver a ansiedade aquele dia que eu estava escutando a live, eu me fiquei impressionado com a ansiedade de acabar com os processos assim, de uma maneira rápida. Assim. Tem que terminar os processos. Mas eu digo assim, Camilo, agora tu me responde, vou te fazer um questionamento mais objetivo ainda. Concordo perfeitamente com o que tu falou. O ritmo exatamente é esse do sistema, especialmente do sistema juizado, né? Agora, quando o procurador faz uma peça um tanto quanto diferenciada,
em que se exige essa atenção do magistrado num ato processual fundamentado, que seria uma decisão interlocutória. Quando, por exemplo, o procurador ele precisa argumentar de uma maneira diferente, precisa tirar o processo daquela linha que ele está estruturado para seguir, não é? O procurador, seja do lado do cidadão, seja do lado da AGU, ele consegue tirar o processo desse trilho para encaminhar para um outro trilho? Esse é um questionamento que eu coloco aqui, que eu coloco na live. É bem complicado. Esses dias até eu vi o relato da doutora Eunice, que é uma procuradora muito dedicada. O juiz não leu a contestação. Olha, é um caso raro, hein? É um precedente até que o juiz não leu a sentença e não se manifestou. Ela conseguiu anular na turma a sentença porque ele não tinha. Mas são situações. É raro de acontecer, né? Porque o processo é sempre o juiz não dá um destaque para o processo A, B ou C. Mas eu não digo nem... Veja só, eu não estou nem dizendo do ato final. Eu estou dizendo da gente alterar a lógica da sequência procedimental eletrônica via decisão interlocutória. Conseguir uma dilação de prazo, conseguir que o juiz... Não, peraí, tem que voltar para o perito, tem que voltar... Não, volta 2 casinhas, tem uma nulidade aqui. Retorna o processo, reabre a instrução, faça de novo aquele procedimento. Esse tipo de diálogo, assim, Camilo, que na minha prática da advocacia te digo que é inacreditável. A gente não nota diálogo mesmo quando a parte provoca, né? Parece que o movimento segue normal, como se aquela peça não existisse dentro do processo. Não, o juiz examina em sentença. Não, isso aí depois a gente se vê. Agora o ato está previsto para vista para a parte contrária do evento tal. Essa mudança dentro do procedimento, me parece, o professor Mazei está entrando aí, o professor Rodrigo Mazei, hoje às 19 horas, vinho e processo, hein, professor Camilo? Nós que gostamos que bacana, nós que gostamos do Malbec, hein, professor Rodrigo Mazei, veio para nos chamar. Malbec argentino. O professor Mazei entrou aí provavelmente para nos chamar. Hoje ele vai estar lá com o Fred Dier, né, às 19 horas. Mas eu chamo a atenção para esse dado objetivo. Se a gente consegue alterar um procedimento no meio do caminho, no meio da instrução, no meio do desenvolvimento regular do processo. Eu acho que o juiz poderia, no juizado, alterar o procedimento assim, sem acordo entre as partes? Há requerimento da parte dentro das hipóteses legais, sim, como, por exemplo, dilação de prazo, tem previsão no artigo 139, inciso 6º. Isso ele poderia fazer independentemente do acordo de procedimento, que é aquela outra disposição lá que está no 191. Não é? Agora, o que eu chamo a atenção e o que me preocupa muito é do juiz, ele além de compreender, ele ser chamado à ordem para ter uma intervenção humana mesmo durante a tramitação do processo, né? Para não chegar e ter aquele movimento que a gente nota que tem um juiz na hora de sentenciar, como se o processo eletrônico ele produzisse legitimidade só pelo fato dele seguir as etapas procedimentais. E como mudou o fato de ser eletrônico o processo, na sequência, a preclusão ela ganhou um outro... ela tem uma outra forma de atuar na prática, a preclusão, né? Porque aí é preclusão mesmo, né? Porque o sistema fecha e não dá mais para fazer aquele ato que tu queria fazer antes. Interessante. Eu estava comentando aqui, fazendo esboço aqui para minha qualificação na tese, se a gente for pensar uma coisa bem simples, que se o advogado fazia antes, que não tem como fazer, que é a carga dos autos, né? A carga dos autos, ela obstaculizava o juiz a preclusão a ser determinada pelo juiz ou pelo cartório, assim, né?
o processo ele vai seguindo a margem dele lá no sistema eletrônico, a margem da ausência ou da omissão, da dificuldade do procurador cumprir aquela determinação. Né? Então, porque tem essa dificuldade. Tu pegava o processo em carga e depois, se tivesse algum problema, deixava lá o processo em carga um tempo. Agora não tem mais isso, né? Não, ou quando tu ficava ele em carga e quando tu devolvia ele, tu justificava o porquê da demora e tu já justificava com uma petição protocolada e o juiz tinha uma tendência daí de deferir aquela argumentação. Agora o processo fecha a etapa, ele segue. Se tu demorar muito para peticionar, como teve um caso que eu vi recentemente aí de um colega, ele demorou para peticionar, quando ele foi peticionar já tinha sentença publicada. De um dia para o outro já saiu a sentença. Eu não sei que condições também, com que qualidade saiu essa sentença, mas saiu. Né? Então, é um modelo que eu venho chamando aí na tese, Camilo, um modelo fordista de processo eletrônico, que ele tem algumas vantagens em nome da efetividade, mas justamente em nome da qualidade da prestação de jurisdição, ele deixa muito a desejar. É duvidoso isso que tu falou mesmo, né? Ele acaba... As coisas vão acontecendo com uma rapidez, talvez o tempo do ato ali, eu acho que o tempo dos atos, eles foram pensados para um processo em papel e não um processo eletrônico, né? Não sei o processo, acho que é o Marinoni que fala, que o processo ele é processo justamente porque não é instantâneo, né? E a gente quer que o processo se torne instantâneo. E aí vai sendo atropelado, as coisas vão sendo atropeladas, talvez isso. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Né? Mas Paola Maier aí está nos acompanhando, foi nosso aluno em Canoas. O Gabriel Lemos também, um querido colega aí, aluno aí do interior do Rio Grande do Sul. Muito legal, tem muita gente bacana participando aí da nossa live, Camilo. Mas eu refiro que com relação aos atos processuais, que há esse déficit temporal pelo processo eletrônico e ainda há o incremento desse problema quando nós não notamos assim, uma atenção maior com relação a esses requerimentos quando a parte faz um processo. Eu chamo a atenção disso, né? Aí pelo ponto de vista do procurador também. Se a parte faz um requerimento extemporâneo, o juiz passa por cima, né? Isso... Mas mesmo quando é tempestivo, Camilo, mesmo quando é feito dentro do evento, ali a gente não nota muitas vezes uma preocupação, uma atenção maior com relação a esse requerimento, né? Também tem essa dificuldade. Para nós nos encaminharmos para o fim, tu imagina que os atos processuais vão se tornar, todos eles podem se tornar eletrônicos, tipo assim, petição inicial enviada, os atos em si, a petição inicial enviada por meio eletrônico, gravada, o laudo gravado, a contestação gravada, a sentença gravada, tu acha que isso... Tudo por meio não escrito, digamos assim? Não escrito, Não escrito. Tipo assim, tu tem 2 minutos para falar na petição, fazer a tua petição inicial. Eu acho difícil. Eu prefiro me concentrar mais em mudanças que tendem a acontecer no período de uma década, não é? É isso que eu estou tentando. Eu penso assim, mais a curto prazo, porque em 10 anos isso não vai acontecer. Tenho certeza que não. Pode até ser o futuro. Mas eu gosto de tratar o processo civil primeiro sob o prisma do combate ao arbítrio, assim, sempre que eu aprendi a trabalhar processo civil, né, contra o arbítrio do processo, do Estado que controla e que conduz o processo, né? E me parece que um problema mais emergente seria esse: as partes reassumirem o protagonismo no processo, as partes reassumirem uma autoridade dentro do processo que elas não têm, e não tem não porque o código não estabelece. Isso que eu quero, isso que eu
eu quero deixar claro, tanto o Código quanto a Constituição Federal estabelece, né, uma paridade de forças e uma lógica de um processo justo dentro de um Estado democrático de direito, que a gente sai dos códigos e da Constituição Federal e vai para o processo eletrônico, aí a gente não enxerga nada disso. A gente vê uma disparidade, né? Esse processo que a gente está vendo é bem um processo, aquele escrito que estava lá nas ordenações filipinas, manuelinas, que a gente, é bem aquele processo assim, escrito, porque só que é um processo escrito que não tem o contato das partes. Eu estava lendo um despacho do Marco Aurélio num processo esses dias que mas eu te falei que a gente estava votando para a Idade Média. Eu tinha te dito. O Marco Aurélio é contra o processo, esse sistema de julgamento virtual do STF, né? Mencionei. Mas aí ele coloca assim, ó, olha a justificativa dele que ele deu. Ele diz assim, ó, vou botar os meus processos para serem julgados pelo sistema virtual, porque senão eu serei... As pessoas falam que eu vou ter que fazer um livro dos processos que eu não votei. Porque no sistema presencial, ele não consegue prolatar os votos que ele gostaria. Então, ele disse assim, que então, como ele vai se aposentar, ele vai largar no sistema virtual, porque ali ele consegue dar vazão a todos os processos dele, mostrando a mudança assim, prática de um sistema para o outro, dizendo que o processo presencial ele aproxima mais, isso aí é inevitável. Imagina no Supremo, nos tribunais com a sustentação gravada. Quanto eles ganham de tempo? Agora, em qualidade de julgamento, acho que não ganha, né? Ganha só em tempo... Por isso que, guardada a ressalva de algumas partes da doutrina, eu entendo que permanece perfeitamente plausível esse choque de macro-princípios da segurança e da efetividade, como o professor Carlos Alberto colocou, né? E o processo eletrônico ele tende a enaltecer essa situação. Tu acabaste de dizer economia de tempo versus qualidade do julgamento pelo tribunal. É mais um item, né, dentro desse jogo, né? Sensacional live do Marcelo aí, altíssimo nível. Aqui o professor Camilo é forte, eu venho preparado. E queria dizer para os colegas, antes que eu me esqueça, que eu tenho material, montei um material aqui num data show para essa nossa live. Quem tiver interesse pode mandar um direct aí, pode mandar um pedido aí no @FernandoRubinRS e deixar o seu e-mail que eu vou encaminhar esse material aí para os colegas, viu? O Fernando aí que também está falando que a live foi muito produtiva. E a gente tem que agradecer também, vamos agradecer a Escola da AGU, que está fazendo nesse período aí, começou a fazer as lives. Eu acho que a Escola da AGU está sempre presente no cenário jurídico nacional e agora, como não podia deixar de ser, está mais ativa do que nunca, abrindo espaço para debates e o fato de a gente poder dialogar assim com o Brasil todo também é bem produtivo, né? Então, sensacional. Eu quero agradecer a Escola da AGU, vou agradecer aqui em nome do professor Eugênio, diretor da escola lá do Rio Grande do Sul, que tem organizado também toda essa sequência de atividades nesse período aí mais complicado, que a gente não pode sair muito de casa. Uhum. Então, professor Rubem, eu acho que fica dentro do nosso combinado, né? Isso aí. Lembrando que agradecer. A gente tem que domingo tem a live tradicional aí do professor Rubim. Domingo, horário do Fantástico, 8h30. Para quebrar a audiência do Fantástico, né? Meio a meio daí fica a audiência lá. Meio a meio. Eu queria agradecer demais aí a oportunidade. Então, o professor Camilo, além de um estudioso, é um colega, o irmão que eu tenho, né? O irmão do peito que eu tenho. E, então, sempre fui convidado pela AGU, sempre procurei estar presente, ainda mais sendo o convite do professor Camilo, né? E dizer que a gente tem muita coisa para estudar, para investigar no processo, né?
e muita coisa para denunciar no sentido de buscar um processo civil com mais qualidade, um processo civil com mais humanidade, com mais interesse, com mais troca de informação, com menos preclusão, com menos formalismo, com mais mérito. Não é? Eu estou sentindo falta desse tipo de movimento. Um abraço, agradeço mais uma vez. Voltamos, acho, debate. Convidado já para as próximas lives. Pessoal que está nos assistindo, audiência aí, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, um abraço.